Oi, eu sou a aluna Alice Cristine Rebouças Marques, do segundo ano A, do Colégio da Cooperativa Educacional de Caeté, e venho hoje apresentar a vocês o meu segundo desafio de história, que tem como objetivo personificar um objeto para narrar a Era Vargas e foi proposto pelo professor Antônio Cláudio. Vamos lá! Olá! A história de hoje começa em 1920, quando um grupo de militares liderados por capitães e tenentes do exército recorreu a mim para expressar seu descontentamento às oligarquias. O movimento foi chamado de tenentismo. E os homens voltaram a me usar no 5 de julho de 1922, pois cerca de 300 militares foram às ruas. Porém, o governo fez com que a maioria dos rebeldes se rendessem, sobrando apenas 17. Mas as tropas do governo me usaram como munição e apenas 2 sobreviveram. Após 8 anos desse acontecimento, o Brasil entrou em um período eleitoral e Getúlio Vargas se candidatou a presidente do Brasil, e João Pessoa foi candidato a vice-presidente da chapa de Getúlio. Porém, usaram de mim para assassiná-lo. Vargas aproveitou da comoção da população e partiram para o Rio de Janeiro, dispostos a tomar o poder. E uma junta militar o entregou o poder. Getúlio Vargas foi chefe de um governo provisório no período de 1930 a 1934. Nesse primeiro governo, ele buscou fortalecer o Estado brasileiro e, assim, centralizando a tomada das decisões. Houve um desentendimento do presidente com os paulistas, mas ele conseguiu resolver nomeando Pedro de Toledo a interventor do Estado. Porém, exigiu que metade do seu secretariado e o comandante da Força Pública fossem indicados pelos tenentes. Eu estava caindo em desuso, pois ninguém estava resolvendo mais nada à base de arma. Mas chegou no ano de 1932 e houve um movimento armado em São Paulo. Os industriais paulistas entraram em guerra, produzindo várias de mim, munições para colocarem em mim e veículos blindados para protegerem dos meus tiros. E apenas Mato Grosso concordou e enviou soldados e mais armas para ajudar o movimento paulista. Porém, o governo federal tinha mais navios, soldados e conseguiu vencer. Após a sua vitória, Vargas deu andamento à constitucionalização do país. O novo Código Eleitoral de 1932 estabeleceu o voto secreto e o direito do voto à mulher. Em 1934, foi promulgada uma nova Constituição para o país. Constava nela, além do que já foi citado acima, a criação da Justiça do Trabalho, direitos trabalhistas, ensino primário gratuito, entre outros. Um ano depois, no dia 5 de julho de 1938, os aliancistas partiram para o confronto. Em novembro do mesmo ano, os batalhões de Natal, Recife e Rio de Janeiro me colocaram em ação para irem contra o governo. Este levante comunista foi chamado de Intentona. Neste período, houveram muitas mortes e diversas prisões dos escritores e jornalistas. Nesse período, de 1937 a 1945, o Brasil ingressou no Estado Novo, em que o presidente ortogou a nova Constituição brasileira que concedia a Getúlio ter um poder mais autoritário e, no mesmo ano que começou essa nova fase, Vargas extinguiu todos os partidos políticos e os proibiu de andarem pelas ruas comigo. Porém, os integralistas tentaram usar de mim para matá-lo, mas foi um plano falho e o governo passou a seguir seus opositores. Getúlio Vargas procurava adotar uma política de neutralidade, mas começou a Segunda Guerra Mundial, na qual eu fui muito utilizada. E o Brasil sofreu uma grande pressão para apoiar um lado da guerra. Depois do fim da Segunda Guerra, os brasileiros contestaram a ditadura que ocorria no país, pois a sociedade notou a incoerência do governo e exigiu a redemocratização. E, em 1945, Getúlio Vargas foi forçado a renunciar por um golpe armado pela oposição militar e civil. A presidência foi entregue temporariamente ao presidente do Supremo Tribunal Federal, mas as eleições do fim do ano foram mantidas. E essa foi a Era Vargas, queridos leitores. Em breve voltarei com outra época da história baseada nas minhas experiências.
mas quero dizer a vocês que, querendo ou não, eu sempre serei usada e me entristece saber que tem muitas pessoas que querem me usar para resolver situações que poderiam ter sido resolvidas de outras formas e sem mortes, ou pelo menos com menos. Até a próxima, abraços!